Odete Roitman entrega o plano pro Renato, mente pro Afonso e ainda esconde um filho que na primeira versão estava morto, porém agora está vivo em cima de uma cadeira de rodas, com uma tal de Nice, cúmplice que leva a flor pro túmulo errado. Ou melhor, será que era o túmulo errado? Enquanto isso, Solange Duprá chega pra arrastar a trama com Afonso, que parece que nunca acaba. Gente, chega desse romance. Marco Aurélio continua sendo um dos mais adorados da trama, enquanto César tenta dar uma desperto pra cima da Maria de Fátima e toma uma invertida. Foi uma semana morna, ainda assim a gente tem o que comentar. E meus amigos, mais uma semana de Vale Tudo Se Foi. A gente continua não reconhecendo essa novela, né? A gente que assistiu a primeira versão, mas é isso. Outro dia eu tava lendo aqui os comentários, teve alguém que comentou bem assim: meu, vocês pararam em 88. Eu acho muito louco esse tipo de comentário, porque existe inspirado em e existe remake. Pra tá do jeito que tá, com de certa forma até um certo desrespeito com a obra original, era mais fácil terem anunciado que a história seria inspirada em Vale Tudo e não um remake da novela. Porque um remake é um remake. Você pode alterar uma trama ali, atualizar por causa da época em que se passa, isso é necessário. Agora, acrescentar personagem, mudar a narrativa, trocar a personalidade dos personagens, aí já é mexer, de fato, na obra original. Já não é mais um remake. Então, assim, a gente que assistiu a versão antiga segue com um pouquinho de ódio dessa versão de agora? Sim, mas a gente segue, né? Tem mistério na área, vamos ver como é que vai se desenvolver esse negócio aí da Odete Roitman. Mais uma vez, eu achei a novela extremamente corrida nos pontos onde ela podia desenvolver um pouco melhor, tipo entre a Leila e o Renato, até a Leila ficar com o Marco Aurélio, aceitar ficar com o Marco Aurélio. Poderia ter, sabe, arrastado um pouquinho mais isso, deixado a gente sentir um pouquinho melhor essa interação dos dois, sem descaracterizar completamente o Marco Aurélio da maneira que foi feita, porque tudo que foi feito pra que a Leila quisesse ficar com ele, se apaixonasse por ele, descaracterizou completamente o personagem, virou o pai do ano. Então assim, poderia ter dado mais um pouco de tempo aqui. No entanto, tem outras coisas que tá arrastando. Eu não sei pra quê, ninguém sabe pra quê. Ninguém aguenta mais o Afonso e a Solange Duprá, ninguém aguenta mais. Como disse a galera da internet, a gente tá doido pra ver o Afonso comer na mão da Maria de Fátima, gente. Vai logo, bota ela logo dentro da casa dos Roitman. Casa logo essa mulher com o Afonso. Vamos ver isso. Já que é pra, né, ir logo, então vai logo com isso. Então assim, bastante coisinhas pra comentar. Vou tentar nesse vídeo não ficar fazendo essa comparação do quanto a primeira versão é tão melhor do que essa, tá? Vamos se atentar mais à história, que agora parece que tá tomando uns rumos mais interessantes da gente acompanhar. E é isso. Meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí, que hoje, agora, é Vale Tudo. E aí? Tá assistindo a novela? Bom, e vamos começar com a burrice da Odete, que foi uma coisa extremamente mal escrita, aquela, né? Não vamos tentar comparar e não vamos, né, fazer juízo de valor da novela. Ai, gente, mas olha, posso falar uma coisa? Tem vezes que a autora, eu não sei, eu fico com muito medo, tá? Eu vou colocar, vamos fazer o seguinte, tem vezes que a produção da Globo, porque eu acho que também não deve ser tudo culpa da Manuela Dias, sabe? Será que é tudo em cima dela? Será que a Globo também não move ali algumas coisas, não fala bem assim, ah, isso aqui não, isso aqui é melhor não, isso aqui tira? A gente não sabe também, sabe? Estamos dando pedrada na gata e a gata às vezes nem merece todas as pedras. Então vamos colocar bem assim. Produção da Globo deixou passar um roteiro que, assim, primeiro que teve furo essa semana, mais um furo, que eu vou comentar mais pra frente, que pra mim foi tipo uma piada, mas isso da Odete Roitman, do nada, ir lá na agência do Renato, falar pra ele que ela foi quem arranjou esse emprego pra Duprá, e ela que tá pagando o salário da Duprá, só pra depois sair e o Renato entregar pra Duprá o que tá acontecendo, eu não entendi. Eu achei muito ruim. Achei péssimo. É novela, sabe? Apesar de ser novela, tem coisa que a gente não aceita. Poderiam ter desenvolvido melhor, assim, o Renato. Ele poderia ter investigado isso. Ele poderia, sei lá, ele ter um contato de lá da agência, sabe? Algum espanhol lá que fale com ele. E ele investigue algo que tá acontecendo, uma coisa, ligue uma coisa na outra, sabe? Até que ele pense, cara, a Odete mandou ela. A Odete foi que arranjou. Até porque ele já teve outro encontro com a Odete e ele perguntou pra Odete se ela que tinha feito aquilo. E ela deu uma desconversada. É claro que foi no meio da TCA, tinha um Afonso no meio ali e tal, mas em primeira instância, quando estavam só os dois, ela desconversou. Pra que ela foi semanas depois? Só pra trama andar. Só que aí fica bobo. Aí eu acho que é você zombar da inteligência
do espectador, sabe? É tipo, a galera não pega, a galera não cata. Gente, hoje em dia a gente consome novela de uma maneira completamente diferente. No passado, até funcionava isso. Que é claro que a gente assistindo Vale Tudo, a primeira versão, a gente vê umas coisas ali no roteiro, né? Uns pauzinhos que se mexe ali, que a gente fala bem assim, isso aqui não faz sentido não, tá? Só que no passado, as pessoas assistiam e comentavam só o que se lembravam do capítulo no outro dia. E o que elas se lembravam eram as coisas mais impactantes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pra começar, a gente vê pausando e no outro dia são milhares de comentários, milhares de opiniões pelas redes sociais, onde você consegue ter milhares de novos nuances do que você assistiu. Então, zombar da inteligência do espectador dessa forma, não dá. Aí vai ter gente que vai defender, vai falar bem assim, é que ela foi lá humilhar o Renato, falar que ela sempre consegue o que ela quer. Não faz sentido. Ela ainda falou sobre gente burra, paga. Burrice se paga. Mas só que ela tá sendo extremamente burra aqui. E ela sabe. É a Odete Roitman, porra. A Odete Roitman tá lá na casa dela pensando, eu vou lá no Renato falar pra ele que eu mandei aduprar. Não faz sentido, né? Me alonguei demais aqui, mas é porque essas são descaracterizações de uma personagem que é, assim, um gênio do mal. Que não dá ponto sem nó, que não é pega, que se arquiteta um plano que é segredo, ele é segredo e ponto final. Então me desculpe, não sei se pra vocês rolou, pra mim essa cena foi péssima. Aí a Solange Duprá vem pro Brasil. Voltou pro Brasil e ficou esse lenga-lenga com o Afonso. Ninguém aguenta mais esse vai e volta dos dois. Os dois terminam e voltam em todos os capítulos. Começa o capítulo voltando, termina o capítulo terminando. Começa outro capítulo voltando, termina o capítulo terminando. Gente, já deu desses diálogos expositivos dos dois, tentando mostrar que os dois não funcionam. Gente, a Solange Duprá, ela sabe exatamente como é o Afonso. Desde o início da novela, ela sabe que tipo de cara ela tá se relacionando. Não tem o menor cabimento ela chegar pra um encontro com ele, um café da tarde lá, um almoço, e ficar numa reunião. Tudo isso é construção, né? É mover uns pauzinhos. É colocar assim, ó, a gente tem que deixar claro por que o Afonso tá terminando com ela, sabe? Porque não pode ser por qualquer motivo. Mas tá sendo, tá? É como se a Solange quisesse terminar com o Afonso. Ela nunca fez isso na novela toda. Ela nunca ficou num almoço com o Afonso em uma reunião. Claro, ela já pediu pra atender o telefone e tal. Beleza, agora, deixa eu ficar aqui em reunião, sabe? Termina logo, gente. Vamos ver a Fátima acabar com ele, sabe? Vamos ver ele pianinho na mão da Fátima. E vamos ver, né? Aliás, vamos falar sobre essa nova Fátima Scioli, porque houve uma mudança na personagem considerável, tá? Essa semana todinha, ela parou de ser Pick Me Girl. Assim, ela parou de ser aquela garota que, ai, quando eu for bilionária, você vai ver, César, o que eu vou fazer. 1 milhão não é nada. Ela parou e agora ela tá muito mais séria. Ela tá executando planos, coisa que era, né, era um traço da Maria de Fátima da primeira versão e que era um traço que, por mais que houvesse essa atualização da Maria de Fátima para, né, 2025, ainda assim, eu acho que esse traço dela ser muito inteligente, muito esperta, muito ligada e muito maquiavélica, sabe? Que traçasse planos e seguisse esses planos, eu acho que isso deveria ter se mantido. Ela foi, durante boa parte da novela, muito burrinha, muito tontinha, com os planinhos assim, ai, planos bestas, planos idiotas. No final das contas, nem foi ela que separou a Solange Duprá do Afonso, sabe? Se não fosse com o auxílio da Odete, nada disso nem teria acontecido. Porém, esta semana, meus amigos, nós tivemos aí uma Fátima que, segundo ela, tá traçando um plano, né? Tá fazendo coisa. A gente vai comentar sobre esse plano dela mais pra frente. Tô gostando mais dessa Fátima agora. Bom, Marco Aurélio segue sendo um dos mais adorados da trama. De longe, ele não é o grande vilão de Vale Tudo, ele é a Odete Roitman. No começo da novela, ele tava, inclusive é porque eu não gravei, né, nas primeiras semanas aqui para o YouTube, então são vídeos que estão perdidos lá nas minhas redes sociais. Mas se vocês pesquisarem pelos meus vídeos de Vale Tudo, os vídeos curtos, vocês vão ver que eu falei que quando a Odete chegasse, ela ia ter que barbarizar pra ser uma vilã melhor do que o Marco Aurélio estava sendo, porque o Marco Aurélio estava um porre. As conversas dele com a Heleninha eram terríveis. Ele impedindo o filho dele de ver a própria mãe, a maneira que ele tratava todo mundo, que ele falava que não gostava de sorrisinho, que não queria bom dia de ninguém, que ele gosta de eficiência. Gente, era um auê, era um caos o Marco Aurélio. E ele tava muito bom, ele dava medo, ele era inflexível, ele era um personagem assim foda. Do nada, esse cara se transformou pra poder fazer com que a Leila se apaixonasse por ele, né? Se aproximasse dele, visse alguma coisa nele. Só que aí, como é tudo muito abrupto, como é tudo muito de uma vez, botaram o Marco Aurélio na praia, brincando com as crianças, sendo maquiado pela Sarita, sabe? Levando o Bruno no colo. Gente, aquele menino gigante. Um menino enorme, enorme.
E o Marco Aurélio carregando aquele menino no colo. O menino do tamanho do Marco Aurélio. Foi ridículo aquela cena, hein? Esse menino hackeou os computadores da escola pra poder pegar a resposta das provas, pra poder gabaritar na prova. Como que esse menino que hackeou os computadores da escola tá sendo levado no colo? Não tem a capacidade de esperar chegar em casa pra dormir. Pelo amor de Deus, gente. Bom, ele ficou com a Leila e foi o primeiro a dar prazer pra ela. O que configura aqui o Ivan e o Filipelli ruim de cama. O Ivan e o Filipelli é ruim. Aí a gente pode colocar assim, depois que ela tomou consciência, né? Porque a Eunice falou com ela, falou que não era normal e tal. Aí ela se abriu, ela deixou que as coisas acontecessem, mas não pareceu. O que pareceu mesmo foi que ela olhou pro Marco Aurélio e falou: você conseguiu, seu safadão, você me fez. E ele ficou doido, né? Aí encheu a bola dele, ele não queria deixar. Gente, como que a gente não vai gostar do Marco Aurélio e da Leila? Eu não sei se vocês sabem, mas a última cena do Marco Aurélio é ele dando uma banana pro Brasil, assim, tipo, foda-se Brasil, foda-se terra, pátria, ó, lixões. É isso que o Marco Aurélio faz, sabe, no final. Esse é o assim, era o arco do vilão perfeito em Vale Tudo, sabe, a primeira versão. Olha, a cereja do bolo. Só que esse Marco Aurélio agora, gente, eu tô vendo cena dele casando com a Leila na igreja, sorrindo, chorando, agradecendo. Quiçá a Leila ficando grávida de um filho dele, ele ficando feliz. Gente, esse Marco Aurélio, descaracterização total do personagem. Eu tô amando ele, só que não era. É aquilo, né? Eu estou amando o Marco Aurélio porque ele tá sendo escrito de uma maneira que ele é amável. Mas estou odiando pensar como que ele deveria ser. Era pra ele tomar vários processos na TCA por conta de assédio moral. Vários, assim. Tipo, era com certeza pra ele tomar processo, subornar juiz, subornar, sei lá, promotor, advogado, subornar quem fosse pra se livrar desses processos, sabe? Era pra tá um caos a vida do Marco Aurélio. E não tá. Ele tá indo na praia, tá curtindo e levando um menino imenso no colo. Sem dizer, né, que eu comentei a semana passada, não vou me alongar aqui de novo, a trama dele com o Thiago foi com Deus. Essa não tem nem mais como existir. E a trama do Thiago com o André também, olha, a do Marco Aurélio com o Thiago, pelo menos ela foi pintada. Olha, vai ter um embate entre os dois. Inclusive, falou-se muito sobre esse Thiago ser desenvolvido como alguém bissexual, né, que gostasse de meninos e de meninas, e como que o Marco Aurélio ia lidar com isso. Ia ser super divertido, super legal, mas ó, eu acho que não vem mais. Eu acho. Não dá pra gente prever, né, mas eu acho. Eu fico pensando se é a Globo tirando ele, porque ele tomou nota 0. Lembra aquela colunista do O Globo que deu nota 0 pro Pedro Eddingham fazendo o Thiago, falou que ele tava muito ruim? Eu não sei se tipo a Globo foi, ó, começou a cortar pra poupar tanto ele quanto a novela, porque os personagens da novela ganhando nota 0 um atrás do outro, é foda, né? Então vamos dar uma cortada? Eu acho que foi isso, diminuir a trama dele porque não é mais 1988, né, meu amor? Falei no começo do vídeo, a gente não assiste mais novela de qualquer forma. A gente, como público, dá nota, a gente encontra site que permite que você vote se você gosta do personagem, não gosta, o que você acha do personagem. A gente quer participar. Então as coisas hoje, a teledramaturgia, a TV hoje, não pode só pegar uma pessoa, botar ali num... Acho que Vale Tudo deixou isso muito claro. Pega essa pessoa aqui, bota aqui nesse personagem, pega essa, bota... Gente, saibam o que vocês estão fazendo. As pessoas hoje têm um senso crítico apuradíssimo. Não somos especialistas, que eu também não me considero especialista nenhum, mas temos senso crítico. A gente sabe dizer se a gente gostou ou não do que a gente tá assistindo. Bom, aí a gente tem o César, né, a trama do César essa semana, que ele pediu pra subir no quarto sem a Maria de Fátima, simplesmente dando uma piscadinha pra mulher da recepção. Gente, olha, quem se hospeda em hotel, costuma ir, sabe que assim, assim, no momento em que ele entrasse e piscasse pra ela ia chamar o segurança. Não tem charme que entregue uma chave de um quarto de um hotel pra um personagem. Toma cuidado. Agora, a pior coisa foi a Fátima chegar no quarto, ver que o cofre tava violado, houve tentativa de violação daquele cofre e não chamar a gerência do hotel. Não pedir as câmeras, não pedir pra ver quem entrou no quarto dela. Por mais que ela esteja com $1 milhão ilegal ali dentro, ninguém sabe o que tem ali dentro, entende? Então ela poderia simplesmente pegar $1 milhão lá de dentro, guardar, esconder em um outro lugar, chamar a gerência do hotel e perguntar o que é isso, e chamar a polícia e falar: eu quero ver as câmeras, eu quero ver quem está tentando me roubar. A Maria de Fátima não ter tido atitude nenhuma a respeito disso foi ridículo. Ridículo, assim, pra dizer o mínimo. Foi ridículo. Foi, de novo, como eu tenho dito, zombar da inteligência do espectador. Achar que a gente é bobo, que a gente não se liga nessas coisas. A gente se liga. Por fim, o César leva o dinheiro todo e acaba convencendo ela de ir pro Uruguai, lá, abrir uma lojinha de açaí e viver com esse $1 milhão. Que eles ficam falando que $1 milhão não é nada. Gente, $1 milhão é mais de 5 milhões de reais. Faz a vida de qualquer 5 milhões de reais, tá? Enfim. E ela só se convence depois que ela vê o Afonso beijando a Solange Duprá. Aí
comparaçãozinha, tá? Por favor, me deem esse aval de poder comparar mais. A Maria de Fátima da primeira versão, se acontecesse algo desse tipo, primeiro que ela ia pegar mais firme em separar o Afonso da Solange, ela ia estudar melhor como fazer isso, e se fosse o caso, ela desistiria do Afonso e apontaria pra algum outro bilionário. Porque ela se insere nessa vida, ela se insere nessa coisa de estar em eventos, de conhecer pessoas. Então assim, jamais ela se contentaria que, eu vou abrir uma lojinha de açaí em algum lugar aí com o César, jamais. A da versão, né, a original, de jeito nenhum. Essa Maria de Fátima, simplesmente... Aí por que ela não vai? Quando ela descobre que ela não tá conseguindo comprar um apartamento decente, porque todos valem R$1 milhão, e que a casa da Celina vale 40 milhões. Ah, não. Não. Não quero viver com 5 milhões. Eu quero 40 milhões. Tá bom. O fato foi que essa cena toda deixou muito claro pra gente que a Maria de Fátima e o César, pra mim, tá? Eles não são amantes. Gente, nesse ponto da novela, sejam sinceros, quem quiser, comenta aí. Vocês acreditam que o César e a Maria de Fátima se amam profundamente, não aguentam ficar longe um do outro, sabe? Se querem, eu não acho. São amantes, eu acho que eles são parceiros do crime, sabe? Tipo, a gente tá com um plano aqui, a gente fechou e é um pelo outro. Na verdade, um pelo outro, entre aspas, né? A Maria de Fátima, nesse ponto, ela já poderia ter dado um pé na bunda do César, porque eu não sinto que ela tenha nada por ele. É como se ele fosse um cachorrinho dela. O César, ele não aplica em nada, não vai em nada. Ele é um zero à esquerda. A Maria de Fátima faz tudo lá pelo Afonso e tal. E o César tá na praia dando festinha, sabe? A Maria de Fátima surtando, falando, sabe, fingindo uns ciúmes. Que podridão de roteiro é esse? Que podridão de... A Maria de Fátima já podia ter dado, sei lá, $200 mil pro César e falado, vai viver tua vida, que eu tenho mais o que fazer, eu não vou te dar esse $1 milhão. Porque os dois não tem, gente. Não é uma coisa dos dois. A Maria de Fátima da primeira versão, eu trazendo de novo, vou ter que trazer. Ela usava muito o César nos planos dela. Aí essa Maria de Fátima, agora ela tá com um plano, colocou o César pra trabalhar na TCA. Conseguiu fazer com que o Marco Aurélio contratasse ele, mais ou menos na nuance do que aconteceu na primeira versão. Mas na primeira versão ela deixou claro, né? Ela mostra o gravador pro Marco Aurélio e fala, eu gravei na nossa conversa toda, então agora é melhor você ficar pianinho comigo, vamos conversar bem bonitinho, senão eu entrego isso aqui pra Odete Roitman e você tá na rua. Porque ela pode até aceitar que você esteja usando a empresa dela pra roubar dinheiro. Agora, roubando dela. Nessa versão, ela simplesmente fala, e eu gravei, hein? Eu gravei a nossa conversa. Se der babado, eu vou entregar pra Dona Odete Roitman. Tá bom. Contratou o César. Na primeira versão, como eu disse, ela contrata o César, ela faz com que o Marco Aurélio contrate o César simplesmente porque ela quer o César por perto. Ela quer dar uns pega com o César, sabe? Ela quer que o César tenha um dinheiro também pra poder fazer as coisas dele, viver. Como eles são parceiros, então assim, eu consigo alguma coisa, eu consigo pra você também, a gente vai juntos. Mas também tem o fato de que quando ela viaja, aí eles mandam o César em nome da TCA pra onde ela tá viajando com o Afonso, porque ela não aguenta ficar só com o Afonso, ela quer ficar com o César, ela quer dar uns pega com o César, porque ela ama o César. Nessa versão, eu não sei. Vamos ver, né? Segundo, parece, a Maria de Fátima tem um plano pra ter mandado o Marco Aurélio contratar o César, né? Então vamos esperar ver que plano que é esse. Depois, a Odete Roitman virar... Eu acho que ela não vai virar amante do César agora, apesar de ter terminado de um jeito que parecia, né? Que ela ia virar amante do César. Porque o César, ele é o último amante da Odete Roitman. Tanto que quando ela morre, ele é o primeiro suspeito de ter matado ela. Vamos ver qual é que vai ser agora. E aí eu falei de um furo, gente, é ridículo. Na hora que a Maria de Fátima tá indo com o Marco Aurélio lá pegar os dólares, ela vira pra ele e fala bem assim, você não acha que você vai conseguir parar o César, que esses dois gatos pingados aí atrás, que é 2 carrinhos que tá vindo atrás do Marco Aurélio. Aí ele fala assim, não, tem um terceiro carro chegando aí. Gente, não tinha terceiro carro nenhum. Vem cá, você não tá pensando em parar o César só com esses 2 gatos pingados aí atrás, né? Não, tem mais um carro vindo pra lá. Na cena ficou claro que foi os 2 carros mesmo que ela falou, que chegou lá e pegou o César e atuou. E outra coisa, você não tá querendo parar o César com esses 2 carros. O César? Que o detetive chegou na casa dele, acabou com ele, bateu nele até não poder mais, várias vezes. Um homem, só de ter mais de um. Que César é esse da cabeça da Maria de Fátima? Ou da cabeça da autora, da produção da Globo? Esse César não existe. Que a gente que tá assistindo a novela sabe que se o Marco Aurélio chegasse sozinho e falasse, me dá os dólares, o César não entregaria. Nem precisava de mais gente, assim. Mas agora, ela debochar, que tem só 2 carrinhos indo, o Marco Aurélio falar que não, que tem mais carros chegando, e no final chegar só os 2 carrinhos, o que é isso? O roteiro não tá conversando com o diretor, que não tá conversando com a produção da novela? Porque tinha que, no mínimo, ter 4 carros ali. E a gente ia pensar, pra quê? Pra parar o César? 4 carros? Que diálogozinho besta. Aí assim, rapidinho, porque essa parte aqui foi muito chata essa semana, o acidente do Poliana, e aí ele não pôde ir lá fazer o catering lá da empresa dele e da Raquel, e a Raquel teve que ir servir lá na TCA. Achei besta. Nossa,
Achei bobo a Raquel enfiada lá na hora do discurso. Pra quê, Raquel? Você deveria ter arrumado tudo e sumido. Arrumei e sumi. Estou aqui. Estou aqui fora. Estou aqui, gente. Eu não preciso ficar aí sendo humilhada. Achei bobo. Bobo. Nossa, que cena boba. Que cena idiota. Não sei nem pra quê. Aí antes do tema principal, né, que é o tal do mistério da Odete Roitman, que ela vai lá na casa daquela mulher lá, temos a Celina e o Esteban. Também acho que vai ser uma parte, um núcleo da novela que eu acho que vai dar sono na gente, que a gente vai falar assim. Essa Celina, infelizmente, também, ela meio que... Eu tô sentindo... Não sei, tá? Posso estar errado. Eu acho que ela já foi com Deus, já, essa Celina. Acho que a época da gente ficar apaixonado por ela, louco, pela maneira que ela lida com a vida, pela maneira como ela lida com a Odete Roitman, como ela cuida da casa da Heleninha e do Afonso, já foi muito, assim. Acho que não dá mais tempo de voltar, eu acho. Vamos ver, né? Ainda tem novela. Mas é uma oportunidade da Odete ser uma vilã babadeira aqui. Se ela realmente ficar enciumada com a irmã e, tipo, sei lá, pegar o Esteban, fazer com que o Esteban se apaixone por ela e pegar o Esteban na frente da Celina e mostrar que ele não vale nada, ou ela não vale nada, sabe? Fazer uma coisa bem de vilã com a irmã é uma oportunidade, tá? De trazer aquela Odete Roitman que a gente tem ódio. Vamos ver. Porque também é uma oportunidade de criar mais um núcleo chato que a gente não tem a menor paciência pra querer assistir. Agora, o mistério do filho morto da Odete Roitman. Nessa semana eles pegaram pesado na história do Leonardo, porque tava se aproximando o aniversário de morte dele, a Heleninha mal, e aí a gente descobre o quê? Que a Odete Roitman mantém o filho dela numa cadeira de rodas, né? Aparentemente ele teve sequelas pesadas do acidente, e a Odete, não querendo bancar um filho, né? Não querendo ter um filho com sequelas, escondeu ele lá nos cafundó com uma antiga funcionária, né? Antiga funcionária? Não sei quem é essa Nice. Eu acho que ela não é funcionária da Odete, porque senão, quando a Heleninha e a Celina encontraram ela no túmulo do Leonardo, elas teriam reconhecido, né? Falado assim, Nice, nossa, que coisa, você aqui, então ela não é funcionária, não. O fato é, o grande mistério é que o Leonardo ainda está vivo, né? Isso é uma mudança radicabilíssima da versão original, até porque na versão original esse segredo só vem à tona no final da novela. O embate entre a Heleninha e a Odete Roitman, depois que a Heleninha descobre que o irmão dela, quem matou, não foi ela, foi a Odete, e a Odete deixou a Heleninha todos esses anos pensar que tinha sido ela, porque a Odete não queria esse fardo, então, tipo, botou a culpa na filha e ponto final. Esse embate das duas é com a Odete já vestindo a roupa que ela é assassinada, ou seja, é nas últimas da Odete, assim, é pra fechar com chave de ouro o quanto ela é uma víbora. E é uma cena pesadíssima, sabe, entre as duas. Aqui já não vai ter essa cena, isso porque ele está vivo. Já disseram quem é o ator que vai estar interpretando ele, e vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Já falaram que ele era o filho preferido da Odete, que ele era o mais inteligente, que era ele que ia estar à frente do grupo Roitman, né, da TCA, que ele era babadeiro. Eu achei triste, achei pesada a cena, e acho novamente que é uma oportunidade maravilhosa, gigantesca, de trazer a vilã, a Odete Roitman vilã, pesada, vil, sem escrúpulo, amoral, né, sociopata que a gente tá esperando que ela seja. Vamos ver. Aí tem um pessoal que falou bem assim, nossa, mas como que a Nice tá lá deixando flor naquele túmulo chiquérrimo? E aí tem um canal chamado Spoilers de Novela, que às vezes eu assisto, e nesse último vídeo que ele comentou, eu achei super legal, né, ele fez essa comparação, e ele levantou uma teoria que eu achei muito válida, então vou comentar aqui com vocês, que é a seguinte, ele falou, provavelmente um parente da Nice morreu e na ocasião a Odete Roitman chamou ela e falou, você, tipo assim, você ficaria com o meu filho? E eu vou trocar, eu vou dizer que quem morreu foi o meu filho, só que na verdade foi o seu parente ou o seu filho, talvez, que talvez, quem sabe, essa Nice tenha um filho, aí já é eu pensando, né? Que também se chamasse Leonardo, e a Odete na ocasião visse a oportunidade de vamos enterrar o seu filho como se fosse o meu, e o meu, que vai continuar vivo, eu vou mandar pra você cuidar, porque ele vai ficar com sequela. E eu não quero esse fardo, sabe? E aí por isso que a Nice tava no túmulo deixando flor, porque ela tava deixando flor pro filho dela. É o aniversário de morte do filho dela também. Se ele morreu no mesmo dia que o filho da Odete, que não morreu, e que foi substituído. Então o corpo que tá enterrado ali é o do filho da Nice. Por isso ela foi ali prestar uma homenagem. Vocês entenderam? Eu acho que faz sentido, eu acho que foi isso, tá? E aí adiciona um tempero na trama, né? É legal, eu gostei. E aí eu pergunto pra vocês, estão gostando da novela? Tá melhor? Eu sei que a audiência tava babado. Eles não estão nem mais falando, né, sobre a audiência da novela, como é que tá. Porque assim, é óbvio que se a audiência sobe, explode, acontece uma coisa maravilhosa, eles falam. Só que já vinha tantas semanas falando sobre, né, Vale Tudo estar perdendo de audiência pras outras novelas, pras outras programações,
que, né, não se falou mais nisso. Eu sei que a audiência tá babado, a galera continua abandonando a novela. Eu vou seguir firme até o fim e vamos ver na onde é que isso vai chegar. Não esquece de comentar alguma coisa, hein? Qualquer coisa. Nem que seja só vale tudo. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo e deixa o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.